Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus eram uma seita dentro do judaísmo, né? Eram os mais radicais, os mais apegados à lei, os mais religiosos. Então, convidado por um fariseu para jantar, ou seja, Jesus foi jantar na casa de um fariseu. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Por que reclinou-se? Porque nessa época até hoje, né, nos povos árabes isso é comum, a mesa para a refeição ela é baixa, ela é mais ou menos da altura que para a gente aqui no ocidente é uma mesinha de centro. Então ela é baixa, então as pessoas sentavam no chão, punham almofadas, deitam, então eles comiam meio deitados, meio acomodados ali, todo mundo no chão. Agora com a Copa no Catar, a gente viu bastante disso, eles mostraram as casas árabes, né? Você tem salas muito grandes, com muito tapete, né? Todas forradas, por isso, porque eles sentam no chão. Por isso que reclinou-se a mesa, porque eles ficavam assim meio de lado, sentavam no chão e apoiavam no cotovelo, tal, enfim, passava esse tempo à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, você vê que o texto não diz qual é o pecado. Porém, pela cultura da época, isso nos leva a crer que era o pecado de prostituição. O que pode ser o pecado de prostituição? Pode ser prostituição mesmo, né? Fazer sexo em troca de dinheiro. Ou pode ser uma adúltera, né? Uma mulher promíscua. Não necessariamente que ela faça isso por dinheiro, mas a maioria dos historiadores, enfim, tratam como uma prostituta mesmo pela maneira que o texto se refere a ela, tá? Então, essa mulher soube que ele estava na casa do fariseu e trouxe um frasco de alabastro. Alabastro é uma pedra, é um vaso que ele é esculpido em uma pedra única. Ele é cavado para ficar em formato de vaso. Isso existe até hoje e isso é caríssimo até hoje. Então, você imagina nessa época, tá? Só a embalagem externa já é bem cara, bem trabalhosa. E tinha um perfume dentro. Eu trouxe o frasco de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés, tá vendo? Vamos pensar aqui, ele estava deitado, de lado, então provavelmente com a perna dobrada, pra gente tentar entender essa cena. Deitado de lado com a perna dobrada, o pé para trás. Então ela se ajoelhou atrás de Jesus e começou a molhar os pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Olha isso. Que coração quebrantado, né? Isso aqui é um coração derramado diante do Senhor. Depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume, o perfume que estava dentro do vaso de alabastro. Então ela lavou os pés de Jesus com a lágrima, enxugou com o cabelo e ainda passou perfume e ungiu. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, o anfitrião, o dono da casa, disse a si mesmo, ele pensou, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, aqui a gente tem o nome do dono da casa, fariseu Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Olha isso aqui que sensacional. Jesus sabia o que ele estava pensando, mas ele não foi direto com os dois pés no peito. Ele conta uma parábola, como sempre, né? Jesus era muito didático. As parábolas são muito didáticas porque elas são contextuais, né? Elas colocam você inserido em um contexto em que fica fácil de entender o que ele quer ensinar. Olha a parábola que ele vai contar. 2 homens deviam a certo credor, ou seja, 2 homens deviam para a mesma pessoa. Um lhe devia 500 denários. Denário é equivalente a um dia de trabalho, tá? Nessa época, um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Então, eu sempre faço essa analogia aqui, que acho que vai ser fácil da gente entender, como se fosse uma diária.
de uma faxina, aí, uns 120, 150 reais, tá? Então, um devia 500 denários, ou seja, ele devia quase 2 anos de trabalho. E o outro, 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Isso aqui é a parte mais importante do texto, tá? A gente vai voltar nela. Nenhum. O que devia 500 e o que devia 50, ninguém tinha como pagar. Ele podia dever ele não tinha como pagar. Essa é a parte importante, tá? A parte central desse texto não é o quanto cada um devia, mas é o fato de que nenhum dos dois podia pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos, ou seja, o credor perdoou a dívida dos dois. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Aí Jesus responde: você julgou bem. Ou seja, isso mesmo. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Agora, vamos lá. Lavar os pés de quem chega era uma tradição, né? Vamos pensar, eles usavam sandálias e andavam em terrenos de terra, de areia, então o pé ficava muito sujo. Então, isso aqui era a primeira coisa que se fazia. Você entrava em casa e lavava os pés. Esse era o serviço do menor servo da casa. Chegou em casa, lava os pés. E aqui Jesus está falando, ele era o convidado e o anfitrião não fez isso, ou seja, já foi uma falta de respeito, uma quebra de protocolo, né, da etiqueta da época. Então você vê que ele convidou Jesus, mas ele não seguiu os protocolos de etiqueta. Então convidou, mas deixou claro que ele não era bem-vindo, né? Olha só, vamos lá. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, que isso aqui era normal. Nas traduções está como ósculo, né? É um beijo de saudação. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, que também era o convidado de honra, né? O convidado principal era uma questão de você dar honra. Ele também não fez, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu te digo. Aí ele vai voltar para a parábola lá, ele vai linkar os muitos pecados dela, porque Simão estava pensando, né? Se ele soubesse quem ela é. E aí Jesus está deixando bem claro aqui que além de saber os pensamentos de Simão, ele sabe perfeitamente quem ela é. Lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Ela amou a ponto de se derramar, ela amou a ponto de lavar os pés com lágrimas, ela amou a ponto de entrar em uma festa na qual ela não foi convidada. A tradição dessa época, quando tinha festa, a porta ficava aberta, as pessoas podiam entrar. E existiam algumas normas de etiqueta para você saber quem eram os convidados e quem eram os penetras. Os penetras podiam entrar só para olhar, eles não podiam comer, não podiam beber. Então, eu vi alguns estudos, né? Então, o penetra ele tinha que ficar encostado na parede com a mão para trás, mas ele podia ficar lá. Ele não podia participar, mas ele podia ficar lá. Por isso que ela entrou, porque era da tradição, eles podiam entrar na festa mesmo sem ser convidada. Ela amou tanto que ela entrou na festa que ela não foi convidada. Ela chorou aos pés de Jesus, e aquele choro era um choro de coração quebrantado, o choro de quem se derramou, né, diante do Senhor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, que é o caso de Simão, que provavelmente passou uma vida inteira guardando a lei. Pecou menos, talvez, mas ama menos. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Oh, glória a Deus, aleluia. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Pronto, começou outro questionamento. E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. O que nos salva? A fé. Fé em Deus gera salvação. Um coração quebrantado gera salvação. Essa mulher tinha plena consciência dos seus pecados e, ao mesmo tempo, ela tinha pleno arrependimento. Por isso que ela chorou a ponto de conseguir lavar o pé de Jesus com as lágrimas dela. O primeiro passo para a gente ser salvo é reconhecer o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos de Jesus. Sem isso, queridos, não existe salvação. Primeira coisa é entender que nós somos pecadores. E essa mulher foi citada na Bíblia, hoje ela serve de exemplo para nós, porque ela se quebrantou e se derramou aos pés do Senhor. Eu quero te convidar, te encorajar hoje a ter um momento de oração em que você vai se derramar diante do Senhor. Você vai
entregar o seu coração para Ele, pedindo perdão por todos os seus pecados, e vai trazer o melhor que você tem, o seu melhor perfume, para ofertar ao Senhor. Você vai trazer tudo o que você tem e entregar aos pés de Jesus. E eu tenho certeza absoluta que Ele não vai te recusar. Se você fizer isso, Ele vai te aceitar. Jesus disse que aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, essa mulher foi recebida porque ela foi até Jesus. E você pode viver a mesma coisa que ela. E você pode ser inspiração e exemplo para as futuras gerações, assim como ela. Há 2000 anos tem história registrada na Bíblia e serve de inspiração e de ensino para todos nós. Que Deus te abençoe.